Olá, nesta aula nós vamos abordar o tema internacionalização e localização. Os objetivos específicos são conceitos sobre internacionalização e localização e apresentação de exemplos práticos. Vocês já viram que nossa arquitetura já foi projetada desde o início para suportar a internacionalização e em breve eu vou falar também nessa aula por que nós fizemos isso. Bom, alguns conceitos. Internacionalização é o processo de preparação do código do aplicativo para quê? Para suportar vários idiomas. É também conhecida como I18N, porque o número de caracteres entre o primeiro e o último caractere é 18. Aqui está o primeiro, o I, e aqui tem 18 caracteres do inglês, e aqui o N. Então entre o primeiro aqui, por isso que é resumido. E na localização é a mesma coisa também. Aqui, por exemplo, L10N é de localization, que aqui também vai ter 10 caracteres entre a primeira e a última. O que é a localização? É o processo de adaptação de um aplicativo internacionalizado, que já foi internacionalizado, de modo que ele suporte uma linguagem em um local específico. Por exemplo, a sua aplicação está internacionalizada, mas agora eu vou implantar minha aplicação no Brasil. Então, ela vai suportar vou configurar ela para suportar o idioma português, e a localização do Brasil também tem outros itens, como por exemplo, tempo, outro item que pode ser, por exemplo, os dias da semana e um componente calendar vão aparecer diferente. Tem o horário também. Um local é um ambiente que inclui informações específicas, regionais e de linguagem. É também conhecido como L10N. A outra coisa, por exemplo, então eu falei para vocês do configurações do tempo. Tem outra também que é moeda. E a outra que é o idioma. Deixa eu apagar aqui. Idioma. Ok. Qual é a relação entre as duas, entre a internacionalização e a localização? A internacionalização envolve o isolamento de partes do aplicativo que apresentam dados de saída para o usuário, de modo que os dados podem ser convertidos para a linguagem adequada e conjunto de caracteres. Ou seja, o seu aplicativo já fica com configurações de rótulos. Os rótulos são tudo que é mostrado lá na tela, por exemplo, no HTML. Você coloca rótulos ao invés de colocar o texto fixo dentro dos componentes. Por exemplo, um label. Ao invés de você receber lá no label do botão cadastrar, por exemplo, o text dele, ao invés de receber cadastrar, ele vai receber o quê? Vamos considerar que isso aqui sai fora, e ele vai receber uma chave, um rótulo, que tem várias formas de passar isso. Pode ser assim, entre colchetes. Deixa eu fazer aqui. E aqui você passa o rótulo, que pode ser, por exemplo, para o botão cadastrar. Ele vai receber o texto form ponto cadastrar.
E assim fica flexível. Qualquer idioma que você passar e você ter o arquivo de propriedades, que eu vou mostrar depois na sequência, que nós já fizemos isso no desenvolvimento, ele vai receber esse rótulo e vai completar ali o arquivo. Vai receber o texto que está no rótulo e completar a saída. Então a localização envolve a tradução dessas correntes em uma linguagem específica e mantê-las em um arquivo de aplicativo para acessar, por exemplo, o arquivo de propriedades, que é onde nós vamos fazer. Nós vamos ter um arquivo de propriedade para o idioma português do Brasil, um arquivo de propriedades para o idioma inglês dos Estados Unidos e assim por diante. Assim, internacionalizar um arquivo permite que ele seja adaptado a novas regiões, enquanto a localização fornece a adaptação de um aplicativo já internacionalizado a um país ou região específica. Como eu falei, internacionalizada ela está pronta para suportar vários idiomas, e localização é quando você adapta isso. Não só o idioma, mas também as outras configurações que eu mostrei, moeda, tempo, entre outros. Os aplicativos precisam personalizar a apresentação dos dados de acordo com o local do usuário. Por exemplo, quando você acessa um formulário lá de cadastro e ele tem um componente de data. Imagina se você está lá na aplicação no idioma português e vamos considerar que uma pessoa que não fala outro idioma, só fala português, e daí o componente do calendar, para ela escolher o calendário lá, aparece o mês como month e February ou April lá nos meses, a pessoa não vai entender direito o que é. E ela vai ficar meio perdida ali na sua aplicação. Então você tem que considerar isso também, que na hora de fazer a localização ela vai trazer essas configurações regionais. E a moeda, por exemplo, se você tem um aplicativo lá de comércio eletrônico, você vai fazer todas as vendas lá de um país para o outro apenas no dólar? Para ser uma moeda padrão? Não, talvez a pessoa só tenha a opção de pagar lá com o dinheiro do país dela. E queira também pagar com o dinheiro do país dela. Então você mostra a configuração de moeda de acordo com um valor específico. A internacionalização e a localização, então, tornam os aplicativos disponíveis para um público global, as duas trabalhando em conjunto. Aqui outra vantagem que eu mostrei, por exemplo, aqui quando você faz rótulo, mesmo que você tenha certeza que não vai utilizar, não vai expandir o seu negócio, e seria interessante utilizar aqui a internacionalização, por quê? Vamos supor que você tenha desenvolvido uma aplicação lá, que mesmo que seja pequena, aí você entregou o seu produto, e lá no botão do formulário, na hora que era para salvar, está escrito cadastrar. Vamos supor que está escrito cadastrar lá no texto, que aparece no botão. Só que o cliente não gostou disso. Ele disse, não, eu prefiro que use botões de formulário na hora de que for para efetuar o cadastro realmente, seja salvar. Porque fica mais intuitivo para o usuário, entre outros motivos que ele pode te apresentar. Imagina se você desenvolver um aplicativo inteiro com vários cadastros. Você teria que passar em cada botão alterando isso. Mas se você tem um arquivo de propriedade da internacionalização, você altera apenas o parâmetro que vai passar lá onde você tem o rótulo. Por exemplo, aqui é um rótulo cadastrar. Esse aqui, lá dentro do arquivo de propriedade, vamos supor que esteja assim: form.cadastrar recebe cadastrar. Qual seria então a única alteração para que você fizesse essa alteração que o cliente pediu para você no sistema como um todo? Você apenas faria isso. Aqui onde estava escrito cadastrar, você apaga. E escreve salvar. E agora, todo o arquivo que recebe esse rótulo aqui, form.cadastrar, vai completar o texto com salvar. Mesmo que esteja escrito cadastrar aqui, porque isso é apenas um rótulo. E o rótulo é isso aqui, a chave. Já passei isso.
Funcionamento da internacionalização. Durante a internacionalização, as dependências locais são separadas de um código-fonte da aplicação, que é o que eu falei para vocês do arquivo de propriedades, é onde nós vamos separar. Ele vai ser um arquivo com a extensão .properties. Os exemplos dessas dependências locais incluem os rótulos das interface com o usuário, o conjunto de caracteres de mensagens, a codificação, os formatos numérico, de moeda e de tempo. Todos esses arquivos serão considerados. E a localização. Durante a localização, uma aplicação internacionalizada é adaptada para um local específico, como falei para vocês, para um país. Algumas recomendações. A internacionalização é normalmente supervisionada ao desenvolver um aplicativo da web corporativo, porque esses tipos de aplicativos são normalmente direcionados a um espaço de usuário local específico. Ao desenvolver um aplicativo que pode ser usado globalmente, você deve considerar a internacionalização desde o início, porque é muito mais fácil você já projetar a aplicação do que depois você ter que adaptar ela. Imagina se a sua aplicação tem vários formulários e você foi desenvolvendo, copiando um do outro ali e reutilizando o código. Só que na hora de internacionalizar você teria que passar em formulário por formulário alterando esse campo. Então se você já tem um formulário lá padrão, por exemplo, no seu CRUD, quando você faz a tela cadastrar, geralmente você reutiliza o código, você copia o arquivo HTML lá de um cadastro de marca para criar o cadastro do modelo, por exemplo. Então se o seu arquivo já estava todo configurado com internacionalização, você vai apenas alterando o rótulo e alterando no arquivo de propriedades. Mas se você tivesse começado desde o início, sem isso, você teria que fazer formulário por formulário essas alterações, não só no arquivo de cadastro, mas nos de listar, se for o caso. Aqui na nossa aplicação nós utilizamos o mesmo formulário e fizemos uma condição lá para ver se era cadastrar ou editar. Mas tem arquitetura, por exemplo, que o arquiteto projeta lá um formulário para cadastrar e o outro formulário para editar. Então teria mais trabalho ainda. É mais fácil projetar a aplicação que seja capaz de internacionalizar ao invés de reprojetar uma aplicação existente posteriormente, pelo motivo que eu acabei de explicar para vocês. Planejar a internacionalização e localização no início é igual a economia de tempo e dinheiro. Porque quando você tem todo esse retrabalho, você tem que considerar que você também está gastando mão de obra de pessoas. E isso aí está gastando também energia da empresa e outros recursos, tudo que é investido lá no setor. Então, quando você tem todo esse gasto aí para fazer uma manutenção, você está gastando mais dinheiro, então isso reduz o seu lucro. Então, internacionalizar desde o começo é uma boa prática, tendo em vista isso, que aumenta o seu lucro. Obrigado e até a próxima aula.